da mesma maneira e com todo o amor. E por que Deus vai criar o homem? Porque Ele ama. Ele não precisava do ser humano, Ele não precisava dos anjos, não precisava de ninguém, como eu falei. O pai ama o filho, o filho ama o pai, as pessoas trinitárias se amam, elas se bastam. Mas Deus criou por amor. E Deus criou o homem de um modo todo especial. O que Ele deu? A sua imagem e semelhança. O homem não vai ser como os outros animais. Por exemplo, o homem consegue construir e criar algumas coisas. Criar não como Deus, porque Deus ele cria do nada. Então o homem está sempre em evolução, coisa que o animal não está. Então uma abelha, desde quando ela foi criada, ela é a mesma coisa hoje. Se passaram milhares de anos, a mesma coisa, ela nunca evoluiu, faz do mesmo jeito, ela não sabe fazer outra coisa porque ela vive o seu instinto, a mesma coisa do cachorro, a mesma coisa do gato, nunca eles vão evoluir. O homem não, o homem tem a imagem e semelhança de Deus. O homem consegue criar. Como Deus deu o dom da inteligência e da vontade, o homem consegue inventar coisas que o animal não consegue. Uma cadeira, um macaco, o pessoal diz como veio do macaco, né? O macaco nunca vai criar uma cadeira. Nunca. Você pode treinar ele, pode fazer todo tipo de arte, porque ele vai ser manipulado, mas ele não vai conseguir fazer uma cadeira. Nunca. Ou um simples, como eu vi na internet, o homem não vai conseguir fazer um simples pregador de roupa, porque ou o macaco não vai fazer um pregador de roupa. Por quê? Porque o macaco não é imagem e semelhança de Deus. Ele não tem um sopro divino que Deus deu ao ser humano. Então olha para você que está do seu lado e você é a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, que é verdade, nós falamos também que Deus é amor, que é verdade também. Então nós somos amor, nós somos um amorzinho, porque nós saímos do amor, que é Deus. E nós fomos criados para amar. É interessante que quando nós não amamos, nós somos infelizes, porque faz parte do meu ser amar. Eu fui criado por Deus que amou, então quando Ele colocou em mim a sua imagem e semelhança, automaticamente eu sou chamado a amar. Eu sou inclinado ao outro. E quando eu me distancio dessa minha vocação de amar, o que vai acontecer? Eu vou me fechando, eu vou me distanciando, eu vou me fechando a Deus, eu corto minha relação com Deus e me fecho aos outros também. E me distanciando daquilo que eu sou, o que vai acontecer? O dom do conselho está caindo, né? O dom do conselho é o Espírito que está dando o dom do conselho. Então eu vou me distanciando daquilo que sou, daquilo na qual eu fui criado, por amor e para amar. Eu vou me fechando, me fechando, me fechando. E o que vai acontecer? Meu coração vai se tornando duro. Coração duro, coração de pedra, mais duro do que esse solo, mais duro do que esse chão. Coração duro como um coração de concreto. Então nada vai penetrar um coração duro. A palavra de Deus vai bater e voltar. É como uma bola de ping-pong. Você já viu bola de ping-pong? Quem gosta de ping-pong? Você joga no chão, ela volta automaticamente, porque ela não consegue penetrar o chão ou o concreto.
ou algo duro. Então, um coração que se fecha e que se distancia daquilo na qual ele foi criado para ser, porque a sua identidade profunda, ele foi criado pelo amor e para amar. Quando ele se fecha, o coração vai ficando duro, o coração insensível, o coração que não ama, o coração amargo. Aí nós podemos colocar todo tipo de vício aí dentro da tristeza, o rancor, a pessoa amarga. E quando vai ficando assim, queridos irmãos e irmãs, eu vou perdendo a alegria. Vou entrando numa depressão, uma tristeza tão profunda. E é muito interessante, nós que estamos longe do nosso país, quando nós nos fechamos, é um negócio que vai piorando cada vez. Vai vir aquela saudade. Se eu não tenho relação com Deus, eu não tenho relação com os outros, porque eu não estou amando, não estou vivendo a minha identidade profunda, que é amar. E eu vou entrando numa tristeza profunda. Essa tristeza pode aumentar, pode virar até uma depressão. E quando vira uma depressão, aí o tratamento é muito, muito difícil. Então nós estamos aqui para quê? Primeira coisa, em vez de fechar o coração, nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos aos poucos deixar o fogo do Espírito Santo amolecer esse coração. O coração que foi criado por amor, o coração que tem sede de amor. Se ele estiver duro, o que ele vai fazer? Ele vai apenas viver do egoísmo e buscar algumas coisas que podem satisfazer por uma alegria imediata e passageira. Então diga para a pessoa que está do seu lado, com todo carinho e caridade, abra o seu coração hoje. Amém? Nós podemos ver alguns exemplos de um coração que ama. Um grande exemplo que eu tenho é Madre Teresa de Calcutá. Todos vocês conhecem. É uma irmã dos nossos tempos, que foi beatificada. É uma mulher que não viveu para si. Ela sempre viveu por outro. Ela estava tranquila num convento. Ela tinha um convento que tinha os horários para rezar, tinha comida o suficiente, tinha tudo. Ela era completamente tranquila nesse sentido, mas ela sentiu um chamado para ajudar os pobres. Foi quando ela saiu do trem e ela viu aquele mundaréu de pobre e um homem no chão que gritava: tenho sede, tenho sede, tenho sede. De quem que ela lembrou? De Jesus na cruz. Ela escutou o grito de Jesus que dizia: tenho sede. Naquele momento ela diz: Deus está me chamando para algo mais. Então ela pediu a sua superiora para fazer uma experiência. Então ela foi no mundo, no meio dos pobres, pois aquele hábito que nós conhecemos. E o que ela fez? Em vez de viver para si, tranquila, no seu mundinho, não. Ela foi se gastar. Porque ela entendeu que ela foi criada para o outro. Que a sua identidade profunda é amar. Porque Deus a amou quando a criou. Então ela se gastou. Essa mulher era de manhã à noite sem parar, se gastando pelo outro. É como um sabonete. Se nós colocamos um sabonete, se nós colocarmos um sabonete na gaveta, se nós não usarmos o sabonete, o que vai acontecer? Durante 10 anos ele estraga, tem uma cheiro. Mas se nós usarmos o sabonete se gastar aos poucos, vai trazer perfume,
a limpeza e todas as funções que o sabonete pode trazer. A mesma coisa, Maria Teresa de Calcutá, ela foi se gastando. E tudo aquilo que ela fez, nós podemos ver o fruto que ela trouxe para a igreja. Um grande testemunho dos nossos tempos, sobretudo desse mundo egoísta que nós vivemos. E um dia, uma irmã falou: madre, que a congregação já estava grande, falou: madre, mas tem muito trabalho para fazer, tem muito doente para cuidar, tem muita gente com fome, e nós não temos tempo. Talvez, se nós diminuirmos um pouco a nossa oração, porque elas rezam 1 hora, fazer parte da regra 1 hora de adoração. A madre falou: eu vou pensar, eu vou rezar, depois eu dou a resposta para vocês, irmãos. Então a madre rezou, Madre Teresa, durante uma semana. Ela reuniu as irmãs: então eu tenho a resposta para vocês falaram que estão muito ocupadas, que não tem tempo, não tem tempo para nada. Vocês pediram para diminuir o tempo de oração. Eu rezei, e Jesus me falou, todas as irmãs: então o que Jesus falou, irmão? Fala para nós. Ela falou: nós não vamos mais rezar 1 hora. Graças a Deus. Nós vamos rezar 3 horas. 3 horas. E as irmãs obedeceram. E todo aquele trabalho que elas faziam, que estavam fazendo essas irmãs ficarem muito cansadas, agora tudo está sendo mais tranquilo, porque tinha uma mão por detrás que estava fazendo tudo, que é a mão de Deus. Que vem, claro, pelo poder da oração. Então a Maria Teresa de Calcutá, ela entendeu que primeiro eu tenho que estar mergulhado no amor de Deus, naquele que me criou. Eu sou criado para o outro, então o outro aqui, em primeiro lugar, é Deus. Eu me mergulho em Deus, no seu amor. E como consequência disso, eu vou ao outro, aquele que mais precisa de mim. Então a Maria Teresa é um grande testemunho para nós. Nós sabemos também que o amor de Deus é visto pela criação, Ele nos criou. Mas se nós olharmos na história do povo de Deus, Deus vai amar até aqueles que o traem. Ele vai amar esse povo que Ele criou, que saiu das entranhas de Abraão, que Ele formou com Moisés. E esse povo, ele vai ter uma grande tentação. Qual é a tentação? De deixar de amar a Deus. Então Moisés, por exemplo, quando Moisés vai buscar as pedras da lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, Moisés demorou muito. O que aconteceu? O povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar, a cometer um grande pecado que é abominável aos olhos de Deus, que é o pecado da idolatria. Então existe uma traição. Eu deixo de amar o verdadeiro Deus para amar uma criatura que foi produzida pelas minhas próprias mãos. Então, mesmo assim, mesmo que o povo tenha traído várias vezes Deus, que é amor, Deus nunca deixou de amar esse povo. Por exemplo, no casamento. Casamento eu prometo fidelidade. Estou falando do casamento católico. O casamento muçulmano não é assim, não. O casamento muçulmano, o homem pode ter 3 mulheres, 7. Mas nós não somos muçulmanos, somos católicos. E a lei civil desse país também guarda os princípios cristãos. Então, existe uma fidelidade a uma só pessoa. Então, o caso para ser fiel a essa pessoa, o que é ser fiel? É amar. Simplesmente amar. Se eu sou impulsionado pelo amor, eu vou ser fiel. E amar não vai ser muito fácil. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser tranquilo, vai depender das circunstâncias. Então, se o marido é tentado no trabalho, onde ele estiver,
Ele vai ser fiel à sua esposa, porque ele vai dizer: eu amo a minha esposa. A esposa vai fazer a mesma coisa se ela estiver sendo tentada a atrair o seu esposo. O que ela vai dizer? Eu amo meu esposo. Mesmo que ela está vendo alguém mais bonito que seu esposo, alguém mais atraente, ela está sendo tentada, ela vai dizer: não, eu amo, eu sou filho. Mas se acontece uma infidelidade, nós sabemos que pode acontecer o perdão ou pode acontecer uma separação. Com Deus não é assim. Quando eu traio Deus ele nunca deixa de me amar. Nunca. Se eu deixo de ir, se eu falto a missa domingo com um preceito divino, Deus nunca vai deixar de me amar. Eu vou deixar de receber o amor de Deus. Eu estou me distanciando, mas Deus nunca vai deixar de me amar. Se eu não obedeço os seus mandamentos, Deus não vai deixar de me amar. Deus vai me amar sempre, porque Ele é louco de amor por mim. Eu saí das suas mãos, eu saí das suas entranhas, eu saí do seu coração. Então nunca Deus vai deixar de me amar. Ele me ama mesmo se eu o traia. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama mesmo se você é infiel. Deus te ama, irmão. Não esqueça disso. Eu conheci um casal, agora eles são casados. Mas foi logo quando fui ordenado padre. Eu sou natural de Manaus. Longe, lá no meio. Longe é mais próximo dos Estados Unidos, né? Para quem mora no Paraná, então é longe. Para quem mora em São Paulo é longe, Manaus. Mas para quem mora nos Estados Unidos é perto. Inclusive tem uma escala, Manaus, Nova York, Manaus, Miami. É muito mais próximo. Vim para os Estados Unidos de Manaus. Então sou de Manaus e quando fui ordenado há 8 anos atrás, eu fui visitar um amigo. Falaram para o meu pai: ele está muito doente, né, você precisa ver. Eu fui lá, conversei com ele um pouco. Dei a unção dos enfermos. Ele estava se preparando para a morte, um jovem. E esse jovem estava com o vírus da AIDS. E eu fiquei espantado porque como isso aconteceu. Então ele estava namorando com a menina que estudava medicina na época. Então, os dois muito católicos. Então a menina de princípio católico cristão. E falaram assim: nós vamos ver a castidade. Então ele, para não feri-la, no caso de tentação contra a castidade, o que ele fez no momento de estresse, cansaço, de muito estudo? Ele se deixou guiar pelo desejo do sexo. Ele foi no campo a zona de prostituição. Então estava numa boate, então tinha umas prostitutas. Então ele escolheu uma prostituta, teve relação sexual com essa prostituta, com essa mulher, que estava com o vírus da AIDS. O que aconteceu? Ele também foi contaminado pelo vírus da AIDS. Ele contou para a namorada chorou com ele, a namorada sentiu as dores, o sofrimento que ele estava sentindo, porque acaba com a pessoa. A dor ultrapassa a dor física. Quando nós descobrimos que somos doentes, o que acontece? Eu posso entrar no abalo psicológico e a doença pode desenvolver cada vez mais rápido. Então ele, com muito sofrimento, ela perdoou essa traição.
ela o acompanhou. Foi aquela amiga que não o abandonou. Ela era uma menina que estava acabando medicina. Ela poderia muito bem dizer assim: você me traiu, agora viva as consequências da sua escolha. Porque ele escolheu. Mas não, ela não fez isso. Ela o acompanhou. E ela estava acompanhando esse meu amigo até a morte, porque o vírus AIDS estava tão forte, estava bem desenvolvido nele, que ele estava esperando a morte. Então, o que ela fez? Ela o amou, cuidou dele e visitava ele. Então, ela, como estudante de medicina, ela sabia muita coisa para a saúde, então estava lá sempre visitando, olhando, você está bem, o que você precisa. Cuidou dele até o dia que esse jovem foi melhorando. Muita gente rezando por ele. Eu dei unção dos enfermos. Quando eu dei, voltei para a França, porque eu moro na França. Eu fui para a França e queria saber notícia. E aí? O que está acontecendo? Morreu? Melhorou? E eu fui receber notícia que estava melhorando. Voltou a trabalhar, voltou a estudar e voltou a engordar, porque ele estava muito magro. Então, os dois nunca se deixaram, o namoro continuou. E não sei o que aconteceu, depois de 2 anos casados, hoje eles têm um filho que tem mais ou menos 5 anos. Não perguntei, mas eu sou testemunha que aconteceu um milagre. Milagre de quê? Do amor. Porque o que ela fez por ele é o que Deus faz por cada um de nós. Nós traímos Deus, nós trocamos Deus por outras coisas banais, mas Deus, Ele sempre cuida de nós. Deus sempre cuida das nossas feridas, e Deus quer casar conosco, ou seja, Ele quer ter uma aliança profunda conosco, uma aliança de amor. Então o profeta Oséias, no capítulo 11, se você tem a Bíblia, Oséias 11, antes de Mateus, é um pequeno livro, também muito difícil de encontrar, um pouco antes de Mateus, lá na parte dos profetas. Você não tem a Bíblia, você escuta. Oséias 11, capítulo 11, versículo 1 a 4. Oséias. Capítulo 11. Eu estou sem a Bíblia da Ave Maria para vocês. 1221, Bíblia Ave Maria, 1221. Eu estou cometendo um grande pecado, porque eu não poderia estar falando número de páginas para vocês. 1221. Da Ave Maria, da Bíblia Ave Maria. Capítulo 11, versículo 1 a 4. A gente está apanhando da Bíblia. Achou? Minha tradução está sendo bebê, mas o sentido é o mesmo. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. E no entanto, quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Ofereciam sacrifícios aos bares, queimavam incenso aos ídolos. E não há dúvida,
Fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando pela mão, mas eles não perceberam que era eu que cuidava deles. Eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Fazia com eles como quem levanta até seu rosto uma criança, para dar-lhe de comer. Eu me abaixava até eles. Quanto mais eu amava, mais esse povo se afastava de mim, diz Deus. Eu cuidei, eu me abaixava para cuidar desse povo. Então, o gesto dessa minha amiga, que cuidava da minha amiga, era eu me abaixava, ela se abaixava para cuidar daquilo que ela amava, mesmo se ele tinha cometido a traição. Deus é assim conosco, Ele se abaixa, Ele nos ama, Ele é louco de amor por nós. Tem alguma mãe aqui? Ei. Nós falamos que amor de mãe é quase infinito, na verdade. A mãe, ela faz tudo pelo seu filho. Se o filho não chega em casa, a mãe não dorme, né, quando é adolescente. Ela está lá na cama. Ela está lá, mas quando ela não escuta o barulho da porta, para saber que o filho entrou, ela não consegue dormir. Quando o filho era pequeno, a mãe não dormia também, porque tem que cuidar do filho, tinha que ver se o filho estava dormindo, se o bebê tinha parado de chorar. Era difícil acordar de madrugada, porque uma mãe é difícil, mas ela é tão impulsionada pelo amor que ela nem sente. Ela vai cuidar do filho, então é instinto. Então a mãe, ela mostra de modo concreto o que é o amor. E mesmo que o amor de uma mãe é grande, o amor de Deus é muito maior. Nós iremos ver isso. Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. Só para a página aí para ajudar. Mil e seis. Na Bíblia Ave Maria. Mas pode a mãe esquecer do seu neném? Pode ela deixar de ter amor pelo filho de suas entranhas? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Ou seja, mesmo que uma mãe abandone o filho das suas entranhas, Deus diz: eu nunca me abandonarei de você, eu nunca te esquecerei. Porque nós também saímos das entranhas de Deus. Então, continuando no versículo 16: veja, eu tatuei você na palma da minha mão. Suas muralhas estão sempre diante de mim. Eu tatuei você nas palmas das minhas mãos. Então Deus, quando Ele olha para a mão dele, o que Ele vê? Ele vê nosso rosto, Ele vê nosso nome. Como é seu nome? Diga o seu nome. O meu é Ronissés. Todo mundo junto. Então tem Maria, tem Cristiano, tem Paulo, Marinés. Então tá lá. Deus olha assim e vê o nosso nome na mão dele. Então Ele não pode esquecer de nós. Eu pensei que era um avião que estava passando. Acontece.
Então Deus, Ele olha para as mãos dele e vê os nossos traços. Por que acontece isso? Porque quando Ele foi nos modelando, quando Ele foi nos criando, a mão dele se misturou com a nossa natureza humana. Então